Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vou dando um tempinho aí para todo mundo ir entrando. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer algo que eu gosto bastante, tá? Uma live com a participação de uma aluna para que ela possa compartilhar com vocês um pouquinho da jornada dela, tá? Dentro do universo dos cálculos trabalhistas. Afinal de contas, de nada adianta somente eu falar, né? E mostrar os meus resultados, se na realidade o que importa realmente é o resultado dos alunos, não é mesmo? E hoje, tá? A aluna que vai compartilhar com vocês é a Fernanda. Ela vai contar a trajetória dela aí dentro do universo das perícias, da assistência técnica, contando, tá? Como foi o início da profissão dela, o que ela fez que deu certo, o que ela fez que para ela ele não gerou resultado. E aproveitem, gente, para mandar perguntas, tirar as dúvidas, porque é muito legal essa troca, tá? É muito legal vocês poderem conversar, vocês poderem conhecer outros profissionais, poder mandar as dúvidas que vocês tenham, tá? Que vocês tenham, para que esses profissionais respondam, tá? E compartilhem ali a trajetória dela, tá bom? Deixa eu ver aqui se a Fer tá por aqui. Já vou aceitar. Deixa eu ver se deu certo. Aí. Boa noite, Fer. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Boa noite a todo mundo. Muito obrigada por ter aceito o convite, de contar um Ai, pouquinho da prazer. sua história, né? Conta como você tomou essa decisão de ir para esse universo dos cálculos, o porquê você decidiu isso. Então, na verdade, eu trabalhei praticamente a minha vida toda na área de departamento pessoal, né? Então, a gente já lida bastante com essa parte trabalhista, dos cálculos e tudo, e era uma coisa que eu sempre gostei bastante, da parte do cálculo de rescisão, né? Era uma coisa que sempre me chamava muita atenção e eu gostava. E eu era muito curiosa, eu me envolvia bastante na parte jurídica, eu era preposta da empresa, então eu participava muito ativamente dos processos, acompanhava junto com os advogados. Então eu comecei a pegar um prazer desse mundo jurídico. E trabalhei mais de 10 anos nessa mesma empresa. E depois da pandemia, essa empresa passou por dificuldades financeiras, obviamente, e aquilo começou a me deixar assim, um pouco desmotivada, né? Porque quem trabalha nessa área de departamento pessoal vai poder concordar comigo. São poucos casos que a pessoa é remunerada de acordo com o trabalho que tem, né? E é um trabalho muito grande, você trabalha muito e não é reconhecido. Então, isso começou a criar aquela pulguinha. Falei, bom, eu preciso me movimentar, preciso fazer alguma coisa, porque parada eu não tenho como ficar, eu tenho que correr atrás. Foi quando eu comecei a procurar essas, essa oportunidade de entrar para os cálculos. E aí me deparei com o seu perfil no Instagram, falei, opa, vou assistir as aulas dela. E assisti as 3 primeiras aulas e tudo, falei, não, vou entrar nesse curso. Vou entrar, porque antes mesmo de entrar no curso, eu já tinha baixado o PJE para ver como é que era o sistema e é muito diferente. Embora sejam situações semelhantes, você trabalhar dentro do PJE é diferente de você trabalhar numa folha de pagamento. Sim. Você fazer um cálculo de rescisão num sistema de folha, né? E você tem toda a questão da interpretação da sentença, de você acompanhar as decisões, porque não é uma sentença só, vem uma série de outras depois que modificam a primeira. Então, isso tudo para mim era uma coisa nova. Falei, não, então eu preciso me capacitar, primeiramente. Antes de começar qualquer coisa, eu preciso me capacitar. Foi onde eu entrei para o teu curso. Entrei e comecei a estudar.
Comecei a estudar, estudar, estudar. E aí surgiu a oportunidade de eu fechar um contrato com uma empresa que eu ia ficar só na parte de assistência, só fazendo os cálculos para ele como assistente técnico. Porque a minha formação atual ela é em contabilidade, mas eu ainda não tirei o meu CRC, então ainda não estou com essa demanda na área da justiça mesmo, né, de perito judicial. Mas entrei para a área de assistência e o trabalho não para de chegar, porque é um atrás do outro. E aí, de uma empresa, essa empresa me indicou para outra, que me indicou para outra, e aí você tem contato com os advogados. Um advogado pega o seu contato, passa para o outro e passa para o outro. Meu telefone já chegou em gente que eu não sei nem de onde que veio. Eu falei, de onde veio essa pessoa? Não sei. Porque um vai passando para o outro. E aí já chega uma hora que você tem até que recusar. Se você não tiver parceria com alguém para dividir contigo, você tem que começar a recusar trabalho, porque a demanda é muito grande. A Tem Fer mercado. é o verdadeiro exemplo do que eu falo para vocês, gente. O mais importante é a gente se capacitar tecnicamente, porque o que você precisa é uma única oportunidade. Você não precisa nada além disso, porque a gente não tem profissionais na área, a gente tem uma demanda muito grande de trabalho. Então, se você prestou um bom trabalho, simplesmente parece que as oportunidades começam a surgir. A gente até brinca lá dentro da comunidade que tem trabalho, se você quiser, para não dormir mais. Isso é verdade, não é? Se você for aceitando tudo ali o que vai aparecendo na sua frente, simplesmente você não tem tempo para mais nada. E quando você vê que você está sendo bem pago pelo serviço, aí que você quer fazer mais. Você quer buscar mais e estudar e ver alternativas para o teu cliente, de melhorar ali, porque isso é a vantagem da assistência, né? É você, como você está de um lado, você conseguir estudar maneiras dentro da legislação, obviamente, mas para melhorar a situação do teu cliente ali, né? Se você Exatamente. for reclamado ou pela reclamante, você fica ali tentando fazer sempre o melhor para ele, né? Dentro Sim. daquilo que é possível. Isso também a gente ser mais do que apenas um preenchedor de sistema, né? Nós termos a visão estratégica dentro do processo para que a gente consiga trazer esse melhor resultado para o nosso cliente, gente. E vocês podem ficar tranquilos, tá? Às vezes o pessoal pergunta, nossa, Fer, mas será que eu consigo desenvolver? Consegue, tá? Ali dentro das aulas da formação, você vai ganhando esse olhar, porque a gente vai expondo ali os diferentes pontos de vista. Às vezes, se você está representando o empregado, você pode utilizar essa fundamentação. Você está representando a empresa, você já tenta esse outro viés aqui para trazer um melhor resultado para o seu cliente. Então, você vai ganhando esse olhar estratégico. E isso é o mais importante, tá? Essa é a diferença do calculista aí, que ganha mais ou menos, né? Que não ganha muito, do calculista que realmente consegue construir uma carreira totalmente. Uma carreira de sucesso, né? Uma carreira de excelência. Exatamente. Eu acho que estudar é a chave do É, negócio. É não parar de estudar nunca mais. Eu brinco que essa área trabalhista é uma cachaça. A gente não larga nunca mais. E assim, é um livro atrás do outro, é um curso atrás do outro, e você não para de estudar, e todo dia sai alguma coisa nova, todo dia é uma sim. novidade, é uma decisão que muda, é uma súmula que é alterada. Então, isso tudo vai, essa discussão toda que a gente teve ano passado, do negócio dos juros, da correção, isso, né, movimentou aí o mundo trabalhista, para quem já está nesse meio aí, movimentou para caramba. É porque ficou muita gente batendo cabeça. Ainda tem gente Sim. batendo cabeça hoje. Às vezes, eu tenho que parar e olhar. Tem que olhar a data para ver a partir de quando que eu tenho que mudar. Então, assim, a chave do negócio é isso: é estudar e procurar sempre entregar o melhor trabalho que você puder, como se aquele fosse o último trabalho da sua vida. É o último que eu estou entregando, então eu vou dar tudo de mim, porque faz toda a diferença. Eu vou falar pela minha experiência. Um dos meus primeiros trabalhos com esse cliente, que eu fechei logo de cara, depois que eu comecei a fazer o curso,
ele trouxe um caso para mim que estava assim, já tinha passado na mão de vários calculistas e não resolvia, porque era uma situação em que a empresa estava tendo penhora de faturamento e já tinha sido pago o valor total do processo e a justiça continuava cobrando, porque fazia a atualização do cálculo lá na contadoria e eles enxergavam que ainda tinha valor ainda para pagar. Então eu tive que fazer um trabalho de formiguinha, pegar tudo, pegar todas as guias que foram pagas, juntar tudo, fazer tudo por escrito, fazer um laudo bem escrito para poder mostrar que estava bem feito e acabou que deu tudo certo. Eles não tiveram que pagar mais nada, retiraram o bloqueio. Então, assim, foi, foi um divisor de águas mesmo. Esse trabalho foi o que mostrou, assim, ela está preparada para fazer o que a gente precisa aqui. E olha só, com certeza esses clientes nunca vão te largar. E, gente, isso que a Fer falou é algo que acontece muito, porque tem muito profissional que às vezes estuda, faz outros cursos, mas não é um curso ali tão avançado, é um curso mais básico. Então a pessoa ela dá conta de fazer? Dá, mas casos simples. Se pega algo ali que foge um pouquinho daquilo que a pessoa aprendeu, ela já não dá conta de fazer, né? Então, isso é realmente por isso que eu falo a importância do estudo a nível avançado. Porque não importa a situação que apareça na sua frente, você vai dar conta de fazer, você vai dar conta de resolver. E a partir do momento que você faz isso, seja na assistência ou até na perícia judicial, porque isso acontece em ambos, tanto na assistência quanto na perícia, você fidelizou aquela pessoa. Porque o pessoal vai, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não faço. Tipo, fica escolhendo o trabalho. Fica rejeitando o trabalho, às vezes, por não ter a capacidade técnica ali para fazer, e aí você vai perdendo espaço no mercado, porque o outro vem e aproveita aquela chance que você abriu mão. Com certeza. E fideliza aquele cliente. Exatamente. Que eu acho que é o principal, porque eu acho que muito hoje da demanda de trabalho que eu tenho é em função disso. É de eu ter tido esse primeiro contato com esse primeiro cliente que me abriu portas dentro da própria empresa dele, porque são vários segmentos dentro de uma mesma empresa, então tem situações distintas. E aí eu fui conseguindo mostrar, dando feedback sempre para o advogado. A cada cálculo que eu entrego, eu faço questão de falar com o advogado, explicar o que, que eu fiz, da onde que eu tirei aquilo, por que, que eu fiz daquela forma. Porque o advogado não tem obrigação de saber número, né? Ele está ali para defender o cliente dele na lei, né? De acordo com a lei. Mas o cálculo em si, se ele bater o olho, ele não vai saber por que, que você fez aquilo ali daquela forma. Então, eu dou sempre esse retorno para o advogado, explicando. Por mais que tenha um laudo, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, porque acho que a pessoa grava melhor, né? Você explicando, você dando um suporte ali, depois que você entrega o cálculo. E aí, através dessa situação desse cliente, outros foram surgindo, porque aí os próprios advogados vão conversando com o outro, vai para ter um cálculo assim, assado. Se tem alguém para você indicar, aí já, toma aqui o contato dela, manda mensagem para ela faz, o preço dela é legal, o trabalho dela é bem feito, ela entrega no tempo. Então, assim, são várias nuances, né? São várias camadinhas ali que você vai alcançando e que vai transformando você num profissional de valor, né? É a gente fazer um pouquinho além daquilo que foi pago, né? O que é você disponibilizar um tempo para explicar para o advogado? E, gente, às vezes vocês pensam assim, mas o advogado sabe. Não, ele não tem domínio na área de Não cálculos, tá? A área dele é direito, tá? A área de cálculos, se ele são tivesse, ele poucos. não precisava contratar o calculista. Exatamente. É. São poucos que sabem. Uhum. Às vezes até tem um advogado ou outro que a gente conhece que fez, às vezes, até um curso, conhece um pouco mais, mas a grande maioria não sabe nada do Não. cálculo. E normalmente eles têm aversão a cálculo, não quer nem ouvir a palavra de cálculo. Tem até medo. É. E, e a gente fazer, né, esse pouquinho a mais aí
faz toda a diferença, né? Igual você explicar. E olha só, o nosso trabalho, ele nos ajuda, né? Ele coloca o nosso nome no mercado, tanto para o bem quanto para o mal. Porque às vezes vai lá e pede, né? Pergunta, e fulano de tal? Ah, eu fiz com essa pessoa, mas não deu certo. Ah, ela não me entregou. Ah, ela ficou enrolando. É, eu não entendi nada do que foi feito no trabalho dela. Também já aconteceu, já peguei cliente que já tinha sido passado o cálculo para um outro calculista, o cálculo veio errado, nitidamente errado, e aí o cliente falou, olha, faz eu tô com prazo apertado, tipo, hoje é sexta, eu preciso desse cálculo para segunda de manhã, você vai ter que trabalhar o final de semana todo, mas você me cobra aí uma taxa de urgência e faz para mim, porque o calculista que eu contratei não me entregou errado. Eu vi aqui que não tá legal, o cliente já apontou, às vezes o próprio cliente aponta que tá com erro, e aí você vai pegando essas oportunidades, porque oportunidade tem. Não vou mentir, gente, tem muita oportunidade. Mercado para trabalhar nisso aí tá, ó, lotado, lotado. E a gente tem poucos profissionais e menos ainda bons profissionais. Exatamente. Tá aqueles. Porque ao mediano para ruim tem, É, né? Você falou que faz um curso ali mais basiquinho, que acha que é só preencher o sistema ali, que o sistema faz tudo sozinho. Não se engane. Se não souber os pormenores ali, onde que você consegue o pulo do nossa, gato, não sai. Não sai. Você vai ser só mais do mesmo. Você não vai se diferenciar. gente, e quando nós somos bons, a gente dá o nosso preço, porque as pessoas confiam no nosso trabalho. Eles não vão querer perder um cliente desse, porque nós trazemos dinheiro para o advogado. Exatamente. Você consegue reverter muitas situações. Às vezes você compara o cálculo das partes, né? E vê a diferença absurda, né? Tem casos que é lógico, quando a diferença é muito grande, às vezes até o próprio juiz fala, não, vamos mandar pro cálculo, né, pro perito. Para o perito, então, fazer um outro cálculo e chegar num meio termo. Mas, às vezes, a gente consegue fazer um trabalho que o próprio juiz vê ali que, pelo cálculo de uma das partes, é o que está mais correto e bate o martelo e o seu cliente acaba tendo um prejuízo menor, vamos dizer assim, né? E A conta dele fica bem menor. além da quantidade de erros que a gente pega em cálculo do próprio perito judicial, não é mesmo? Também. Gente, vocês acham que perito não erra? Mas a gente pega cada coisa absurda, absurda. Hoje eu atuo raríssimo, muito raro dentro da assistência. Mas às vezes os alunos traz, né? Mostram ali algumas coisas que os peritos estão fazendo, gente. E assim, acontece de errar? Acontece, mas é erro muito grotesco, umas coisas muito absurdas dentro do processo. É verdade. A gente vê muito, mesmo porque depois que você faz o seu cadastro lá no Sigel, você tendo as capacidades, né, necessárias ali para se cadastrar, a justiça fica ali à mercê. Eles não têm um salvo algumas varas que têm esse contato mais próximo, que às vezes faz até uma entrevista com o perito, pede para ver um currículo, pede para ver um cálculo que a pessoa já fez antes, para, né, dar uma estudada ali, ver se a pessoa tem aquela capacidade técnica ali para fazer, mas muitas designam lá o perito para fazer o cálculo, às vezes o perito não sabe nem por onde começar. Sim. E faz aquela coisa assim meio que você vê que foi feito tipo um copia e cola e entrega e seja o que Deus É quiser. que eu acho que de agora em diante, muitas varas do trabalho vão começar a ser bem mais rigorosas, porque elas vieram sofrendo muito, gente, com profissional ruim. Tanto o trabalho ruim, quanto o pessoal nem entregar. Às vezes, os peritos simplesmente somem, né? Caso Prazo. É, ou até faz a perícia, mas nunca volta mais para responder um esclarecimento. é,
complicado. Então, assim, eu não tenho experiência da perícia judicial, mas que eu vejo, e assim, troco às vezes muito com colegas até do próprio grupo, do curso e tudo, a gente vê muito isso acontecer na própria perícia judicial, erros, às vezes erros grotescos de cálculo, erros de interpretação de sentença, que eu acho que é o mais, é a linha mais tênue, assim, é você saber fazer uma boa interpretação, saber ler uma sentença, sentar com calma, ler com calma, porque não é receita de bolo que você pega tudo igual, não é. Você tem que sentar com o tempo, com concentração, ler e retirando ali as informações que você precisa e fazendo a separação. E aí depois você vai ler os acórdons que vieram depois. Tudo isso requer tempo e cuidado. Você tem que ter aquele olhar criterioso, tentar entender. Não é simples, não é fácil. Não é nem legal a gente falar que não é fácil, né? A gente deveria falar que seria mais simples, mas não é. Precisa estudar, precisa ler, precisa ter paciência, Mas precisa ter. é importante você frisar isso, Fer. Eu falo assim, às vezes as pessoas passam na internet a ideia de que, nossa, é tudo muito fácil, é tudo muito simples, e em 30 dias você tá ganhando 10 mil reais, e não é assim. Não é. Primeiro, gente, exige muito estudo e dedicação. Vocês precisam pensar que os profissionais, quanto mais você ganha, tá? Quanto mais você ganha, mais você estudou e pensa, você trabalhou para ganhar aquilo. É bastante trabalho, não é, É Fer? bastante trabalho. E assim, o que eu falo com todo mundo que vem conversar comigo sobre curso, me pede às vezes indicação, você está trabalhando, me indica um curso e tal. Eu falo sempre do curso e falo, gente, vocês têm que ter em mente que não é custo, é investimento. Você está fazendo um investimento em você mesmo, porque eu falo assim, tranquilamente, com 6 meses de curso, eu já tinha pago meu curso só com o que eu já tinha recebido De de assistência. mole, mole. Com menos de. Acho que vou botar uma distância maior, 6 meses. Mas acho que até com menos. Dos trabalhos que eu fui pegando, eu já tinha conseguido pagar o curso. Então, assim, é um investimento. Tem que investir em curso de qualidade, que vá te dar um suporte, porque também não vale só você fazer a aula ali e depois ficar solto no universo, não. Você tem que ter ali uma pessoa para você poder mandar uma dúvida, esclarecer, trocar informação, que eu acho super válido isso no nosso grupo, é a troca de informação. Cara, a gente aprende tanto com os colegas, mas tanto, tanto. Às vezes a gente bate o olho e fala assim, nossa, não sei nem do que eles estão falando. Mas pare e pensa, pare e escuta, lê um pouquinho sobre aquilo que o colega está falando, porque você vai aprender com aquilo dali. Você vai, depois lá na frente, às vezes num processo, você vai usar aquilo que aquele colega falou, você vai lembrar, puxa, aquele cara falou tal coisa assim, assim, vou fazer. E funciona, e dá certo, e a gente vai assim, devagarinho, vai conseguindo. Em toda nova turma da formação, provavelmente eu devo ter falado isso para você também, não sei se você vai lembrar. Mas a gente tem os plantões tira dúvidas, que assim, a gente abre o plantão e vai tirando as dúvidas de todos os alunos dos casos práticos que eles estão fazendo. E os alunos que iniciam já têm acesso ao plantão. Então, lá no plantão, você vai ver, tipo, alunos com uma baita experiência, alunos que faturam super alto dentro da perícia. Aí eu sempre falo, olha, gente, vocês podem participar do plantão, mas não fiquem com medo. Eu juro que logo vocês vão estar entendendo tudo que eles estão falando ali. Falou, realmente, você falou. Para não se assustem, não se assustem com os termos, não se assustem com as palavras que vão ser ditas, com as perguntas que vão ser feitas, porque rapidinho chega. Ela, eu lembro que logo que eu entrei, eu falei, meu Deus, aonde que eu entrei? Eu não estou entendendo nada. Não foi coisa assim de 3 meses, eu já estava já sabendo tudo, entendendo tudo, já consegui até ajudar Sim. outros colegas, porque aí você começa a sentir mais segurança
naquilo que você está estudando, naquilo que você está aprendendo, e você consegue começar a ajudar. E aí se torna uma grande família, porque a gente, eu falo com o pessoal do grupo final de semana, é Cria sábado, é amizades. domingo, é feriado, porque eu falo, gente, a gente está aqui para se ajudar. Então vamos embora, tá apertado aí, manda para cá. Precisa de digitação de folha de ponto? Vamos ajudar, entendeu? E a gente Gente, vai fazendo esses bem bolados aí e funciona. o pessoal é realmente muito unido, assim, é incrível. Eu jamais imaginei quando iniciou que ia tomar toda essa proporção, de como os alunos seriam realmente um amigo do outro, como um ajudaria o outro. E assim, acaba todo mundo se conhecendo. Às vezes você sabe ali um pouco da família de um, de outro, aí a gente abre, pergunta ali alguma coisa. E e assim, igual uma situação, teve uma aluna que a mãe dela faleceu e ela foi passar as assistências técnicas pro pessoal, né? E pro pessoal receber. O pessoal falou, não, e ela também é perita judicial, ela ia pedir dilação. Cada um pegou um caso para fazer, fez os casos, enviou para ela e ela enviou lá para os advogados. O pessoal é realmente incrível. O pessoal super unido. E qualquer dúvida que você manda ali, você já vai ver que já tem um monte de gente ali te ajudando. Parcerias, tá? Tem muita parceria que fecha ali no grupo. Por isso que é um conselho que eu dou aos alunos. Eu falo assim, antes de você ser interesseiro, a gente precisa ser interessante. Então, igual a Fer falou, em 3 meses ela já estava ajudando o pessoal lá dentro do grupo. Então, o que você vai fazer? Você vai se dedicar? Alguém mandou alguma dúvida? Já vai lá, se manifesta, Às, conversa para você ser visto. às vezes nem a gente fica com medo de falar alguma besteira, mas assim, não existe besteira. Se você está estudando, se você está buscando conhecimento, não tem por que ter medo, não tem por que não se arriscar, sabe? Eu acho que tem que começar devagarzinho ali, você vai tateando, vai vendo onde que você. Às vezes vem uma pergunta mais simples, que você se sente seguro, responde aquela pergunta, porque aí o colega já vai gravar, falar, olha, ela me respondeu, Sim, né? Ou às vezes até ver um comentário em cima daquele esclarecimento que você fez, que você aprende mais alguma coisa em cima daquilo que você colocou, porque são pontos de vista às vezes diferentes, entendimentos diferentes. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que é uma das coisas que eu mais prezo por esse grupo, é exatamente isso. É a gente poder conversar de igual para igual, independente de ser quem está começando, quem já está na profissão há muito tempo, todo mundo se trata da mesma forma e essa esse olhar de às vezes eu entendo de uma forma, aí o colega entende de outra, o outro entende de outra e você faz ali aquele brainstorm ali e chega às vezes numa ideia, às vezes te pinta até uma ideia nova na cabeça. verdade. Puxa, eu vou fazer tal coisa. Anota no cantinho da página ali o que dá para fazer. Então, assim, é muito bacana. Essa troca é muito importante. Eu acho que é o mais. É a principal vantagem que eu acho que a gente tem, além do conhecimento, lógico, que a gente adquire no curso, mas essa troca com os colegas é imprescindível para mim, assim, é um ganho sem preço. Sim. Isso, gente, e é tão bom vocês. Eu diria que é até essencial para quem está começando fazer esse network, estar dentro de uma comunidade, ter esse apoio, porque isso faz até você se sentir seguro para dar os próximos passos. Porque tudo bem, você adquiriu ali bastante conhecimento técnico e a comunidade, ali a formação, vocês vão ver que a gente tem conhecimento do base do zero até o nível avançado. Então não é nenhum conhecimento superficial, vocês realmente aprendem. Mas assim, às vezes o que você está querendo é até uma validação, tipo, tô aqui nos meus primeiros cálculos, né? Tipo, não é que você não sabe, você tá ali só querendo uma validação para você se sentir seguro. E você saber que você tem isso faz toda a diferença, faz você andar. Porque você fala assim, se surgiu alguma dúvida, eu tenho a quem recorrer, né? Se eu não souber como que eu vou fazer aqui em determinada situação, você sabe que você tem a quem recorrer. Então isso faz toda a diferença para você iniciar. Porque se você está em um lugar que não te dá um suporte, tá? Que não te auxilia,
às vezes você até daria conta de fazer. Só que você fica com medo de dar esse próximo passo, porque vai que vem algo ali muito difícil, que você tem dúvida e você não tem com quem tirar, tá? Então isso aí faz toda a diferença. E não ter medo também de fazer o cálculo, né? Porque quando você começa a estudar, você começa a ver bem ali é o que você falou, você começa do zero, né? Então você vai ver todo o princípio, né? Todas as normas, você vai ver tudo. E aí, quando você parte para o cálculo em si, não tem medo. Porque às vezes você, quando bate o olho assim, a primeira vez no sistema, ai meu Deus, se eu fizer alguma coisa de errada, será que dá para corrigir? Dá, gente. O sistema é tranquilo, você consegue corrigir, você consegue movimentar. Muitas vezes eu vi, às vezes, a aula da Fernanda e ficava assim, nossa, que bom que eu tô vendo isso aqui, porque dá para refazer, dá para mudar, que a gente fica achando que, não, fiz um negócio errado, entreguei, meu Deus, e agora? Não tem como corrigir? Tem como consertar, tem como fazer, né? É lógico que a gente vai buscar sempre fazer da forma mais correta possível, mas se errar, errar é humano, faz parte, tem como consertar, tem como você melhorar aquilo dali, né? Sim. E, cara, a gente aprende muito no curso. Nossa, é muita coisa. É um universo que se abre, é uma porta que abre na sua cabeça e só entra. E eu estudo, e toda vez que eu vou estudar alguma coisa, eu ainda vejo que ainda tem coisa que eu não sei. Mas é assim mesmo. Gente, e de verdade, vocês não vão encontrar nenhum curso, nenhuma formação tão completa igual é a nossa comunidade. É realmente ali do zero ao avançado, é pegando na mão realmente ao nível avançado. Realmente, eu tenho uma frase que eu sempre uso e ela é verdade. A gente não forma peritos, nós formamos os melhores peritos. E eu faço questão disso, de trazer todo esse conteúdo realmente para que meus alunos sejam fora da média. Isso aí, porque é o que vai diferenciar os profissionais do Sim. mercado. E A base sólida. Você tem perfeito. esse conhecimento bem segmentado ali, bem forte mesmo, ter o apoio, né, o seu, que está sempre ali do lado da gente, tirando dúvida, esclarecendo e ajudando, e vamos lá, segue em frente, não desanima não, vambora, que às vezes bate aquele desânimo no comecinho, assim, não desiste. Fernanda não solta a mão de ninguém. É verdade. Vai ao final. Ela vai Ninguém solta a mão de ninguém. solta a mão de ninguém. Vambora. Um caiu, levanta, o outro vem, levanta do lado e vamos em frente. Isso mesmo. A gente tem esse lema lá dentro. Ninguém solta a mão de ninguém, a gente segue juntos. Ninguém. É o que eu falo. Eu falo aos alunos, eu falo assim, estou aqui para auxiliar, mas eu faço o mérito é de cada um deles. Eu mostro o caminho, quem percorre o caminho são vocês, né? Eu estou ali apenas para ajudá-los a seguir, mas quem segue o caminho são vocês. E a Fer, gente, é a prova viva da importância da excelência no trabalho, porque veja, de um único trabalho, ela fechou parceria com esse escritório, de um trabalho que nenhum outro profissional queria fazer, e assim ela conseguiu se consolidar na área. Fer, fala pra gente, eu vejo que o pessoal ele visa demais a perícia judicial, né? Mas fala pra gente se é possível viver da assistência técnica. Com certeza, com certeza. Porque logo que eu comecei o curso, eu ainda estava trabalhando, né? Ainda prestava serviço ainda para a empresa. E inicialmente, até eu pegar um volume e tudo, não dava para trocar uma coisa pela outra. Sim, Mas não durou um ano. Antes de eu terminar o primeiro ano do curso, porque eu já sou aluna velha, antes de eu terminar o primeiro ano do curso, eu já tinha saído fora e já estava só por conta disso. Porque você vai começar a fazer a sua rede de clientes, né? A sua rede de contatos, e não vai faltar oportunidade, não vai faltar trabalho. É o que eu falei logo no começo. Chega uma hora que se você não tiver uma organização, você fica atolado de trabalho. Aí você não dorme, você não come,
você não sai, você não atende a família, você não consegue fazer outra coisa, porque o olho cresce, né? Se a gente Sim. ter a conta engordando, o olho cresce. Fala, opa, quero mais, quero mais, quero mais. Só que a gente precisa fazer um meio termo. Então, assim, aí começa a pintar as parcerias com outros colegas, de dividir o trabalho, né? A gente indica para um, indica para outro, e por aí vai. E dá. Não vou mentir, dá para viver de E assistência. viver bem, né? Dá para viver. Eu vou falar que, assim, hoje, nós estamos no início de 2025, eu posso dizer com tranquilidade que, assim, hoje eu consigo proporcionar para mim, para minha família, coisas que quando eu era funcionária eu não conseguia. Ralava, 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 ralava e não conseguia. Não conseguia. Em um dia de trabalho, eu consegui metade do salário inteiro, do meu mês inteiro. Em um dia, Isso. em um dia. Fazendo 2 cálculos. Que eu gastei, sei lá, 1 hora para fazer cada um. Então, Imagina. em 2 horas eu consegui metade do salário do mês inteiro. Um dia de trabalho corresponde a meio mês trabalhado. Ué. Então, assim, trabalhando bem, fazendo um trabalho de excelência, e lógico, é o que você falou, buscando sempre um algo a mais, né? Um que a mais, né? O que eu posso fazer? O que eu comecei a perceber que às vezes faltava no meio ali onde eu estava? Esse suporte para o advogado poder te ligar, te tirar uma dúvida. Poxa, como é que você chegou nesse valor aqui? Que base que você usou? Qual foi o raciocínio que você teve? Por que você tirou tal verba? E aí você começa a esclarecer, você ter esse contato mais próximo, isso ajuda muito. Isso ajuda muito, dá segurança daquilo que você está fazendo. O advogado se sente seguro de estar entregando, de estar juntando um cálculo ali que tem alguém por trás que sabe o que foi feito, que se for impugnado, tiver algum tipo de questionamento, você vai saber responder. E aí você começa a cobrar o seu preço. E aí você começa a subir, né? E tá, gente. Dá tranquilamente. Gente, ó, veja, em menos de um ano ela fez a transição de carreira, superou aí consideravelmente o que ela ganhava trabalhando na CLT. E é totalmente diferente quando a gente trabalha para algo nosso. Porque quando a gente trabalha CLT, a gente sabe que não importa o quanto você faça, não é você que colhe os frutos, né? É outra pessoa. Quando é a gente, por isso, né? Igual a Fer falou, a gente vai vendo ali a conta gorda, né? E a gente vai trabalhando mais e mais e mais. Lógico, a gente precisa ter cuidado com isso. Eu já passei por isso, né? De pegar ali uma quantidade muito grande de trabalho e essa rotina meio exaustiva. Tenho vários alunos que já passaram por isso também. Só que dentro da formação, dentro da comunidade, a gente tem um contato muito próximo, né? E eu tento também ir auxiliando aos alunos em relação a isso. Tanto que nas primeiras aulas eu até falo, gente, cuidado, né? Cuidado ali com a quantidade de nomeações, porque simplesmente, às vezes, de um dia para o outro, você tem 50 cálculos para entregar em 30 dias, né? E o pessoal fica até com o pé atrás. Depois eu recebo um monte de mensagem. Nossa, Fer, é verdade, é verdade. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque senão a gente está trabalhando de domingo a domingo. Vai encher a conta? Enche a conta. Mas nós precisamos nos medir. E às vezes também não tem nada de errado, igual eu falo, a gente tem o foco direcionado. Às vezes você quer comprar uma casa, às vezes você quer reformar sua casa, aí você vai pegar ali durante um período, tá? Não é durante uma vida inteira. Então, às vezes, durante não sei, 3 meses eu vou ralar, ralar, porque eu quero juntar uma quantidade de dinheiro, beleza? Então a gente precisa ter direcionamento, né, Fer? Quando a gente vai fazendo isso, porque é normal. Eu acredito que Porque a gente quer, sim, principalmente quando você está buscando uma transição de carreira, você quer alcançar logo aquele valor ali que você recebia como empregado, né? Então, acho que todo mundo fica ansioso, é uma ansiedade, e é uma sim, ansiedade boa, né? Porque você está buscando um crescimento profissional. Mas a gente tem que ter esse cuidado, até porque, diferente da perícia judicial, que a gente tem prazo maior para a entrega dos cálculos, na assistência os prazos são bem sim. mais curtos. Normalmente, os prazos são de 10 dias da data que publica lá a decisão, né? Isso Então, quando o advogado não quer o cálculo pro dia seguinte.
Porque às vezes o advogado vai ver lá que publicou, faltando 2 dias para acabar o prazo. E aí te liga, mas eu preciso para amanhã, entendeu? Então, os prazos são menores. Então, assim, tem que ter cuidado também de não pegar um monte, porque aí o prazo está curto e você é uma só para fazer, você vai dormir e acordar em cima daquilo dali. E a gente volta para o mesma questão do início, né? De você ter um volume muito alto e aí você acaba não dando aquela atenção tão importante que a gente precisa ter na leitura, no entendimento, no preenchimento das verbas, de ver aonde que você pode fazer ali para melhorar a situação daquele cliente, para poder entregar um trabalho de qualidade, né? Porque Exato. volume de trabalho tem. Pegar um monte de trabalho dá para pegar, mas a que preço, né? Então, assim, eu às vezes prefiro ter menos cálculos no mês, mas saber o que, que eu fiz em cada um deles. E às vezes eu até me lembro, às vezes o advogado vem falar comigo, aquele caso tal, às vezes já tem um tempo já que eu fiz, eu lembro do Sim. caso. O mais importante é o que eu falei até na live hoje do meio-dia, na aula hoje do meio-dia. O mais importante é a gente construir a nossa carreira ao longo dos anos. Tenho certeza, igual o pessoal que está aqui, vocês querem ser calculista hoje, mas eu tenho certeza que você quer continuar sendo daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Então, o nosso nome, ele vai permanecer, né? Então, o mais importante é esse bom trabalho que a gente entrega, sem dúvida nenhuma. E vai fazendo a carreira mesmo, né? Você vai se desenvolvendo ali e vai formando seu nome, vai formando uma clientela, e aí você acaba, às vezes, até trazendo colegas para trabalhar junto com você. Eu tenho colegas lá do grupo que já fazem isso, né? Que trabalham em parceria, um ajuda o outro, um faz uma coisa, o outro faz outra. Né? A gente, às vezes, tem aqueles casos que requerem um período de digitação maior. Ah, não estou com tempo para preencher o ponto. A gente divide lá com o colega que vai preencher vai pegar só a parte de preenchimento do ponto. E isso é bacana. Ah, A gente consegue fazer bastante coisa. é incrível porque, igual o pessoal mais antigo, os alunos mais antigos, acabam colocando o pessoal novo no mercado. Então, às vezes você começa fazendo a digitação de um cartão de pontos para um colega, aí depois você já começa a fazer ali, ajudar, depois você já começa com uma parceria. Então, isso já vai fazendo você pegar a experiência na área, pegar a prática, e depois você vai pegando seus cálculos. E, igual você falou, tipo assim, gente, vai chegando um momento, tá, que vai aumentando as demandas, não tem como. E até eu preciso estar preparada, porque eu tenho que ter alunos para indicar. Às vezes eu tenho que ter espaço, porque às vezes acontece ali de um dia para o outro acontecer alguma coisa, o pessoal precisar de algo urgente. Ou às vezes alguém tá ali com 3 VTs. Aí as VTs estavam nomeando, tipo, mandando uns 5 trabalhos por mês. Aí do nada a VT vai lá e manda 10, 15, 20 perícias. E a pessoa vai ter que dar conta de fazer. Eu também preciso ter alunos ali no hall de indicação para que eu não deixe meus alunos na mão. Porque acontece, tá? Todo dia eu tenho alguém desesperado. E tem mesmo. Pessoal, eu vou pedir para vocês mandarem perguntas que vocês querem mandar para a Fer. Eu tô vendo que vocês estão com bastante dúvidas, mas o que eu vou fazer? Depois da live eu abro uma caixinha de perguntas, mas se vocês terem alguma dúvida, vão enviando aí. E eu vi que vocês estão perguntando sobre assistência técnica, né? Que a Fer trabalha exclusivamente como assistente técnico. Gente, qualquer pessoa pode exercer, tá? Você não precisa ter determinado curso superior, nem estar inscrito no seu conselho de classe, nada disso, tá? Então, qualquer pessoa pode exercer assistência técnica. Basta, tá? Basta ter o conhecimento técnico para exercer a profissão. Então, o que a gente precisa para ser assistente técnico é saber fazer, é ter qualificação, é ter competência
para fazer, tá? Aqui a Laísa perguntou, e como faço para participar do curso? Gente, tem tanto no link da minha bio, tá? A inscrição para o nosso evento gratuito na semana que vem, tá? Segunda, terça e quarta-feira. Serão 3 dias de aulas gratuitas. E na quarta-feira eu abro as inscrições para uma nova turma da nossa comunidade, tá? Ou então você me manda no direct 2001, que eu te envio o link pelo direct, tá? Olha aqui, ó. O Thiago perguntou. Fernanda, você se sente realizada na área pericial? Sim. Hoje eu. Minha garganta tá horrível. Desculpa, gente. Essa Imagina. semana eu tive uma dor de garganta, tô até rouca. Mas vamos lá. Me sinto realizada, sim. Porque é o que eu falei. Consegui fazer a transição da carreira, que era o que eu queria, porque eu não estava me sentindo mais feliz naquilo que eu fazia. E me vi assim, sem perspectiva. Ia sair da empresa que eu estava para procurar uma outra, ia continuar do mesmo tamanho. Então, a perícia, ela abriu uma porta para mim. Então, por mais que hoje eu ainda não esteja dentro da perícia judicial, mas a assistência, ela tem um leque enorme de oportunidades. Enorme. E você trabalhando bem, fazendo um trabalho de excelência, estudando, estando sempre em contato com os profissionais da área, não vai faltar trabalho. E o dinheiro vem, gente. Acredita, o dinheiro vem. O E é bom. vem e é bom. É bom. Hoje eu posso dizer para vocês tranquilamente, a minha vida hoje eu tenho muito mais qualidade de vida, porque eu faço o meu horário, eu trabalho de casa, eu não tenho que ficar pegando engarrafamento e me deslocando para lugares distantes e tal. Consigo dar atenção para minha família, consigo ter um final de semana tranquilo, sem estresse. Então, assim, a minha vida é outra. É outra. Então, se eu estou realizada, eu estou completamente realizada. Fer, e qual dica você daria aí para quem vai iniciar na área? Um recado que você deixaria aí para quem está pensando se vai começar, se não vai? Gente, eu acho que assim, acho que todo mundo que está aqui por um motivo. Está aqui porque quer, se enxerga de alguma forma nessa profissão, né? Ou porque já trabalhou com alguma coisa parecida, ou porque já é do meio ali do departamento pessoal, do RH, ou do jurídico, contabilidade, já viu alguma coisa desse tipo. O curso é a porta. Vocês precisam passar pela porta. É isso. A gente está aqui, o grupo, a Fernanda, e todo o conhecimento que a gente tem ali do curso, que não é só a parte prática, né, de fazer o cálculo em si. A Fernanda, ela dá uma mentoria completa, até de como prospectar cliente, até de como se portar, de como fazer um laudo, de como apresentar o trabalho. Ela dá modelo para a gente usar, template para a gente trabalhar em cima. Então, assim, não tenham medo. Se vocês estão aqui hoje, estão assistindo essa live e se enxergam de alguma forma dentro dessa profissão, agarra a oportunidade. Eu já estive aí nessa posição de estar procurando uma oportunidade, sem querer, um dia achei o perfil da Fernanda, ia começar uma aula assim, um curso de 3 dias. Falei, vou assistir, e fiquei ali e vi que eu me enxerguei naquilo. Falei, gente, era a oportunidade que eu precisava. Eu só precisava disso. Então, assim, não tenham medo, não tenham receio. E é o que eu falei no início. Pensem como um investimento. Tudo na vida da gente, a gente precisa investir. A gente precisa investir na gente.
Se a gente quer ser um profissional de qualidade, quer ser reconhecido no mercado, quer ter uma vida financeira tranquila, quer ter uma vida familiar mais tranquila, a gente tem que investir. É tempo, é investir financeiramente para ter um curso adequado, para você se capacitar, é investir num livro e estudar. Estudar para sempre. Que eu falo, eu brinco aqui em casa com a minha filha. A minha filha está sempre falando, mamãe, você está sempre estudando? Eu tô sempre estudando. Porque tudo muda a todo momento e a gente tem que estar ali buscando sempre estar acompanhando as novidades, as modificações da legislação. Então, assim, galera, não desiste. Foco. 2025 está só começando. Tem muita coisa ainda para acontecer esse ano. Então, a Fernanda dá a faca e dá o queijo. É só vocês cortarem. Não tem dificuldade. Perfeito. É isso mesmo, gente. E pensem, né? Se não é vocês que querem estar contando uma história parecida, no próximo janeiro, né, em dezembro de 2025, porque é a sua escolha construir um ano diferente, né? Não é que simplesmente irá cair um ano diferente no nosso colo, não. A gente vai fazer essa construção. E é muito melhor quando você para e você vê que foi você quem construiu. Não é mesmo, Fer? Essa sensação de você olhar para trás e você ver tudo que você plantou e o que você está colhendo, tem hora que parece que nem é realidade. Você fala assim, meu Deus, né? Como que eu consegui fazer tudo isso? Jamais imaginei estar ganhando esse tanto, jamais imaginei trabalhar da minha casa e você vê que aquilo se tornou Bem realidade. Então, possível. É é possível. possível. Sabe? Tão possível assim. Não, é totalmente possível. Totalmente. Dá para fazer, dá para entender. Não é nada absurdo. Só que você tem que se dedicar, Tem que agir. tem que agir, tem que se movimentar. Né? Perfeito. Não é um milagre. Do nada você aprendeu. Não. Tem que estar ali, tem que participar, tem que assistir às aulas, tem que fazer os exercícios. E a Fernanda pega no pé e ela manda exercício, ela cobra o resultado, ela quer ver. Então, assim, é isso. É o que eu falei. É uma porta que se abre, que está se abrindo aí para vocês, que estão para começar aí a turma nova. Acredito que queira eu que esteja todo mundo aí nessa turma, mas que é a chance, é a oportunidade. A oportunidade está batendo na porta. É só agarrar e ir embora. Aproveitem, gente. E, ó, nós estamos aqui ainda no primeiro mês do ano. Pensa que em dezembro você já pode ter construído uma vida totalmente diferente. A Fer, em menos de um ano, fez a transição de carreira. Então você também pode, às vezes, pode ser que em dezembro você já tenha feito também aí sua transição de carreira. Não digo que será fácil, é muito estudo, é muita dedicação, mas vale a pena. Vale muito a pena. Vale totalmente. Eu não me arrependo nem um dia de ter feito isso. Não me arrependo. Faria tudo de novo. Eu sempre falo isso pro pessoal, eu falo, gente, igual eu falei, eu já tive períodos que eu peguei uma quantidade super grande de cálculos, acordava às vezes 3 horas da manhã para dar conta. Não recomendo. Mas eu falo assim, eu faria exatamente tudo de novo, né? Tudo de novo. O pessoal perguntando o tempo de duração do curso, tá? Vocês têm acesso a tudo do curso durante um ano, tá? Durante 12 meses. No entanto, gente, nós temos 6 semanas iniciais que eu acho que é essencial para que vocês iniciem na profissão. É o que a Fer falou, eu pego no pé de vocês. Então, vocês têm um cronograma certinho ali para seguir, atividades para realizar, para a turma seguir juntos, tá? A formação ela é toda gravada, mas nós temos durante essas 6 primeiras semanas uma aula ao vivo, uma mentoria ao vivo por semana, tá? Além do plantão, para que eu veja o desenvolvimento de vocês, para que eu veja o que está acontecendo, para que eu realmente possa orientá-los e vocês realmente, tá? Iniciarem na área, tá? O meu desejo é que realmente você que o mínimo é que você conquiste o objetivo que você entrou, porque eu tenho certeza que seu objetivo irá mudar aí no decorrer do caminho para um objetivo muito maior, porque a gente não consegue enxergar
tá? Sem estar exercendo a profissão, as possibilidades que nós temos. Somente quando as coisas começam a acontecer, que a gente começa a ver ali que a gente pode muito mais, tá? Exatamente. E não só nessa parte dos cálculos em si. Às vezes até dá um esclarecimento, que às vezes já foi feito o cálculo por outro calculista, o advogado pede para você dar uma lida no cálculo e fazer um esclarecimento para ele apresentar. São, são muitas chances, muitas oportunidades diferentes que surgem ali. E o trabalho tem, gente. Tem. Não precisam ter medo em relação a isso, que não falta. Tem muito. A Fernanda pode fazer esse curso o resto da vida dela, formando perito, que vai sempre precisar de mais perito. Tem. Porque o número de processos, a cada ano que passa, os números só aumentam, né? Só para vocês terem uma ideia, por ano é protocolado novos, tá? Uma média de 3 milhões de novos processos. Então a gente não tem calculista para isso tudo, Tem não. isso tudo? Não tem. Não tem. E assim, a gente fica abarrotado mesmo. Se você não fizer ali um controlezinho, é o que eu falei, eu brinquei, né? A gente vê a conta engordando, a gente fica querendo pegar um monte. Não, segura, faz com segurança, porque aí a gente consegue aumentar o valor que você cobra numa assistência e consegue ficar mais tranquilo, porque se você cobra um valor mais alto na assistência, você não precisa pegar tantas assistências para chegar naquele montante que você quer. Então, é isso. É isso Eu acho mesmo. que é seguir em frente e não desistir. Não desistam, porque dá certo. Estou aqui para dizer que dá. A prova viva que dá certo. Assim como tantos outros alunos, gente. Então, realmente é uma área que vale a pena. Pessoal, lembrando, tá, que na segunda-feira, agora dia 20, nós iniciamos nossos eventos. Então, são 3 aulas gratuitas em que eu vou explicar para vocês tudo sobre a profissão. Como iniciar, como se cadastrar nos tribunais. Nós vamos fazer um caso prático real juntos, porque também, afinal de contas, não adianta eu falar que o quanto a profissão é boa, você precisa saber como será seu dia a dia de trabalho, né? Ver se é aquilo mesmo que você deseja para você, se é o que você quer da sua vida. Então, a gente vai fazer um caso prático, real, tá? Juntos. Quem não se inscreveu, é só mandar no meu direct 2001, tá? 2001, tudo junto, que eu te envio o link. Quero agradecer a todos que ficaram com a gente. Fer, quero te agradecer por ter aceitado, por ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar com a gente um pouco da sua história. E mais que isso, né? Agradecer o quanto você é solista ali dentro da formação, dentro do grupo, quanto você ajuda os alunos. Realmente, o nosso grupo é um grupo incrível. E o pessoal que entrar, vocês irão encontrar ali vários grandes profissionais, tanto para te ajudar, para te auxiliar, para que você possa fazer parcerias, tá? Gente, as aulas do dia 20, 21 e 22 serão sempre às 19 horas, tá? Às 7 horas. E eu vou contando para vocês, terá certificado, tá, de participação. Então, vocês precisam participar dessas aulas ao vivo e depois a gente terá ali algumas perguntas para que vocês consigam emitir o certificado, tá bom? Então, Fer, muito obrigada por ter aceito, tá, e compartilhado a sua história com a gente. Obrigada. Tomara que todo mundo aí faça a inscrição e que a gente se veja logo na próxima turma e no grupo lá para poder trabalhar bastante junto, gente. Força aí. 2025 está começando. Isso aí. Gente, muito obrigada. Obrigada, Fer. Um beijão, gente. Fiquem com Deus e até mais. Até.